Embora novembro não seja de fato o último mês do ano, é aquele momento em que a grande maioria das pessoas começa a olhar para trás para ver o que deu certo e o que não deu certo no ano. Muitas vezes é aquele momento para comemorar as coisas que deram certo e muitas vezes é hora para se culpar sobre as coisas que deram errado. Em 2025, desde que eu abri esse quadro, eu venho muito conversar com vocês sobre frustrações, sobre coisas que deram certo, que não deram certo e sobre a gente recalcular a nossa rota. E pode até parecer um pouquinho contraditório, porque eu tento sempre vir aqui mostrar o lado bom das coisas, trazer as coisas boas que as reflexões passadas foram me ensinando, mas eu também sou um ser humano e é claro que quando eu olho para trás, quando eu olho para esse ano e eu vejo as coisas que eu não consegui alcançar, elas acabam pesando mais do que as coisas que eu alcancei. E sim, eu sempre venho aqui e falo pra gente olhar para aquilo que a gente conseguiu alcançar. Mas eu não vou mentir pra vocês que em novembro, aquilo que eu não consegui fazer durante o ano pesou muito mais do que as coisas que eu consegui fazer. Novembro foi um mês em que eu me vi bastante desanimada com algumas coisas, de um modo geral assim mesmo, sabe? Porque foi quando eu comecei a olhar pro meu ano e eu vi que muitas das coisas que eu queria ter feito, eu não consegui fazer, embora eu tenha feito várias outras que estavam e que não estavam planejadas para esse ano. E sim, é uma tendência do ser humano, a gente tem muito mais costume em olhar para aquilo que não deu certo do que comemorar aquilo que deu certo. Como eu falei, novembro foi o mês em que eu comecei a fazer esse balanço, foi um mês que eu comecei a ficar desanimada, foi um mês que, sinceramente, não foi assim dos melhores. Ainda assim, eu consegui tirar proveito de algumas coisas. Novembro foi um mês em que eu, de modo geral, me senti um pouquinho mais ansiosa com as coisas. Afinal, é final de ano, tá acabando e a gente sabe que tem aquela correria para querer fazer tudo que a gente não conseguiu fazer antes. E para ser bem sincera com vocês, é claro que eu também me vi nessa correria. Mas depois eu respirei fundo e eu entendi que de nada ia adiantar eu querer cumprir todas as minhas metas nessas últimas semanas do ano, até porque seria impossível. Outra coisa que eu percebi também agora em novembro foi o quanto 2025 foi e está sendo difícil e o quanto em 2025 eu tentei o máximo possível ficar na minha zona de conforto. Se vocês acompanham os vídeos aqui, principalmente do Chá com a Nath, vocês já me viram falar várias vezes sobre os filmes e as séries que eu consumi ao longo do ano e que muitas dessas séries e filmes eu disse já ter assistido mais de uma vez. No dia 20 de novembro, eu acordei bem borocochô. E vocês já vão entender o porquê eu especifiquei essa data. Era feriado, 20 de novembro, Vitor estava em casa, eu tinha feito algumas programações de coisas que eu gostaria de fazer, e eu acordei e não tava me sentindo com vontade de fazer as coisas. Essa é a verdade. Eu já tava vindo de uma semana que eu tava um pouquinho desanimada, e o dia 20, que foi uma quinta-feira, foi aquele dia que eu acordei e eu só queria ficar deitada na cama mesmo. Mas eu sabia que eu tinha que fazer algumas coisas, então eu, fui viver o dia. Eu acho que eu tava aqui no computador programando o vídeo pro canal, quando eu abri o Instagram pra fazer uma pesquisa, eu me deparei com o teaser trailer de Amanhecer na Colheita. Eu me deparei com esse trailer, então, que eu não imaginei que ele fosse ser lançado. Mais cedo naquele dia a gente já tinha tido o pôster e eu achei que fôssemos parar por aí, mas não, lá por volta de 11 e pouco, meio-dia, tivemos essa surpresa. E eu fiquei muito, muito, assim, surpresa, porque eu realmente não tava esperando. Mas surpresa também positivamente com o trailer, porque apesar de ser um teaser trailer, né, ou seja, teoricamente não entregar muita coisa, ele entregou muita coisa. Então eu fiquei eufórica, eu até chorei. Eu fiquei realmente muito contente com aquilo. E aí que aqueles poucos minutos, 1 minuto e pouco, 2 minutos, fizeram o meu dia. Fizeram o resto da semana, né? Quinta e sexta, o final de semana e os próximos dias. Aquilo me deu um ânimo muito gostoso, assim, sabe? E não só o teaser trailer, mas porque por conta disso eu tive vontade de colocar em prática um projeto que eu já tinha pensado há bastante tempo aqui pro canal, que era reler os livros da série de Jogos Vorazes e trazer conteúdos. Então, assim, já vou preparar vocês que para 2026 a gente vai falar bastante de Jogos Vorazes por aqui, tá? Então, ter visto esse trailer me deu essa motivação, sabe?
eu quis revisitar esse universo e para não só me preparar para o Amanhecer na Colheita, né, o filme que vai sair daqui a um ano só, mas para poder revisitar esse universo, essa série de livros que eu tanto amo. Porque sim, Jogos Vorazes é uma história, é uma série, livros, filmes, enfim, de conforto para mim. E aí naquele dia eu peguei para reler então o primeiro livro, eu li mais de 80 páginas, o que é bastante, porque Jogos Vorazes, ele não tem tantos diálogos assim, embora a edição dele seja uma edição pequena, ele não tem tantos diálogos, então 80 e poucas páginas em um dia é bastante coisa. E aquilo me deu um gás novo, né? E foi quando eu reparei no tanto de coisas de conforto que eu assisti, que eu consumi nesse ano de 2025. Já falei pra vocês que eu sou uma pessoa bastante ansiosa, então esse ano eu tive alguns momentos de bastante ansiedade, alguns momentos de menos ansiedade, mas sempre as minhas histórias de conforto estavam lá para me salvar. E as histórias de conforto são justamente isso, né? Elas trazem, elas causam na gente justamente isso, essa sensação de conforto. Isso foi algo que eu também já tratei aqui no canal, não é uma grande novidade, mas foi algo que agora em novembro ficou bastante na minha cabeça. O quanto 2025 foi um ano difícil para mim, está sendo difícil. É claro que ainda estando difícil ou não, eu tenho o privilégio de estar aqui conversando com vocês e de fazer outras várias coisas que eu gosto, mas ainda assim tem sido um ano difícil e eu não posso não falar sobre isso. Assim como eu sei que 2025 tem sido um ano difícil para muita gente. E também sei que muita gente, assim como eu, ficou na sua zona de conforto. Não é uma crítica, eu acho sim que é muito bom a gente ficar na nossa zona. Eu acho que também é muito bom quando a gente sai da nossa zona de conforto. Houve até, no mês passado, uma discussão relacionada a isso. E eu acho que sair da nossa zona de conforto é maravilhoso. Tentei sair da minha o máximo que eu consegui esse ano. Não foi muito, então talvez pro ano que vem aí eu queira tentar sair mais. E se por acaso você caiu de paraquedas aqui, esse é o Chá com a Nath, um quadro aqui do canal em que eu compartilho reflexões, que eu sento aqui para bater um papo, e também compartilho o que eu consumi de entretenimento no mês anterior para já ficar de indicação. Esse tá sendo o último vídeo este ano aqui do canal. Eu resolvi encerrar com o Chá com a Nath. E mais uma vez sentei aqui para conversar com vocês sem roteiro, só algumas anotações sobre o que eu queria falar. É basicamente isso. Eu acho que novembro, mais uma vez, é aquele momento em que a gente faz esse apanhado geral das coisas. É quando a gente olha muito mais para o que a gente não conseguiu fazer do que para o que a gente conseguiu, e não é legal, não é saudável, mas nós somos seres humanos e essa é a nossa tendência, infelizmente. E compartilhar também com vocês sobre essa questão, né, de ficar na zona de conforto, que foi algo que eu pensei bastante agora em novembro. Agora a gente vai então para a parte do vídeo em que eu compartilho com vocês o que eu consumi mesmo de entretenimento. Vamos começar com os livros? Bom, Jogos Vorazes foi o único livro que eu comecei e finalizei. Eu li em 10 dias esse livro. Menos dias. Fiz várias marcações. Gente, foi tão gostoso revisitar essa história aqui. Eu gravei um vlog falando um pouquinho sobre como foi a experiência de reler, de voltar para essa série depois de mais de 10 anos, que eu li a primeira e a única vez. E aí, enquanto eu ia fazendo a leitura, eu ia vendo as ilustrações dessa edição aqui de Jogos Vorazes, que é uma edição ilustrada. Ela é meio desajeitada porque ela é bem pesada. Eu já tinha visto as ilustrações quando eu fiz a aquisição do livro, que foi em julho, acho que julho, se eu não me engano, desse ano. Só que daí eu quis revisitar essas ilustrações enquanto eu fazia a leitura, e foi muito gostoso. Aqui é a história mesmo, né? Não tem só ilustrações, é a história. Eu mostrei um pouquinho dele também no vlog que eu fiz, só que ele é muito grande, ele é desajeitado, ele é capa dura, então eu ia fazer, né? Eu pretendia fazer a leitura nessa edição aqui para poder acompanhar as figuras, mas era bem desajeitado, então eu preferi fazer a leitura nessa minha edição aqui, que também é capa dura, mas ela é menor, ela é mais confortável para poder ler. Vamos agora para os filmes. Filmes eu assisti bastante, tá? Eu comecei em novembro assistindo Eternos, que é um filme da Marvel, e não entra na minha cabeça como as pessoas não gostam desse filme, porque esse filme é maravilhoso. Ele é um dos melhores livros pós
Vingadores Ultimato, né? Então, pós-fim da Saga do Infinito. Esse filme, ele é incrível, tanto pela sua história, quanto pela fotografia, quanto pela trilha sonora. Esse filme, ele traz muitos questionamentos, ele traz várias críticas, e, de verdade, eu não consigo entender como ele é um filme que não é tão bem avaliado e como as pessoas não gostaram, porque, sério mesmo. Esse filme é maravilhoso. Depois eu assisti Good Boys com o Victor. É a história de alguns garotinhos que fazem algumas maluquices aí. Tem um drone envolvido, tem substâncias não muito legais envolvidas também. É um filme engraçado, confesso que não faz muito o meu estilo de filme, mas eu achei o filme bem divertido. É com aquele ator, o Jacob Tremblay, eu acho ele muito fofinho, ele faz com que o filme seja muito mais gostoso também de assistir, porque ele é um excelente ator. Os outros personagens também, eu gostei bastante do final do filme, inclusive, mas realmente não é um tipo de filme que eu costumo assistir com muita frequência. Truque de Mestre foi o terceiro filme do mês. O Victor nunca tinha assistido, eu já tinha assistido algumas vezes, eu gosto bastante. E a intenção é assistir o segundo para depois ver o terceiro. Eu sei que o terceiro o pessoal não andou falando muito bem, mas eu quero muito assistir. Na trama a gente acompanha um grupo de mágicos que vão ser recrutados, na verdade são pessoas individuais que serão recrutadas para formar um grupo, para fazer ali algumas coisas bem mirabolantes e eu gosto muito. Depois, claro, um filme pra fazer chorar, porque vocês me conhecem, e eu assisti novamente Coco, A Vida é uma Festa, com o Victor. Ele nunca tinha assistido, eu já tinha assistido uma vez. E eu lembrava de que na primeira vez que eu assisti eu tinha chorado bastante. E na segunda vez não foi diferente, eu chorei bastante também. É uma história muito bonita sobre família, se passa no Dia dos Mortos, lá no México. É muito emocionante, eu chorei muito e assim... Eu sou apaixonada por essa animação. Um filme que causou aí um pouquinho de polêmica foi essa nova versão de Frankenstein, que é assinada pelo Guillermo del Toro, e eu achei fantástica. Eu nunca li o livro Frankenstein, mas eu tenho bastante curiosidade sim, e eu sei sim que ele foi bastante modificado, né? As pessoas têm falado sobre isso, mas eu acho que o filme ele tem uma visão bastante diferente e bastante interessante. Aqui a gente vai ter a famosa história do Frankenstein, né? Que tem ali então o médico que cria o monstro. Só que aqui a gente tem um olhar muito mais aprofundado, a gente tem uma visão do monstro que é muito interessante. Eu achei que as atuações, tanto do Jacob Elordi quanto do Oscar Isaac, estavam ótimas. A Mia Goth também estava muito bem no papel. Se tem uma coisa que, pra mim, é sempre muito fantástico nos filmes do Del Toro, é a fotografia. Eu acho sensacional. Eu acho que a forma como ele usa as cores ali é perfeito. Eu sou muito fã do trabalho dele. E eu gostei muito de Frankenstein. E pra encerrar o ano, claro... Encerrar o ano não, pra encerrar o mês. Calma. E pra encerrar o mês eu assisti Jogos Vorazes. Então assim que eu finalizei a leitura do livro, já fui assistir o mais rápido possível pela... Sei lá, gente, eu já devo ter assistido esse filme umas 10 vezes ou mais. Porque, né? Mais uma vez, sou apaixonada e eu queria já assistir assim que eu finalizasse a leitura, ou a releitura, no caso, do livro. Séries. Séries, Stranger Things, essa primeira parte, né, da temporada. Gostei bastante, estou bastante curiosa pra saber o que vai acontecer daqui pra frente. Confesso que tô ficando um pouquinho triste, porque estou me despedindo desses personagens. Foi uma série que durou aí quase 10 anos, né? Então, eu acho que Stranger Things tomou uma proporção, assim, gigantesca desde que ela foi lançada lá em 2016. E é muito incrível ver uma série que tem tanto tempo aí e que, de um modo geral, consegue sempre se superar, né? Eu acho que ela é uma série grandiosíssima, então eu tô muito curiosa pra saber o que vem a seguir, mas eu também tô com um pouquinho de aperto no coração por saber que estou me despedindo desses personagens. E agora vamos para a música, né? Enquanto eu tô gravando esse vídeo, já saiu a retrospectiva do Spotify, só que como ela saiu no comecinho de dezembro, e a gente tá falando de fato ainda de novembro, então eu vou deixar essa retrospectiva para um momento futuro. Bom, então em novembro foram 2.797 minutos, e a minha artista mais ouvida foi Demi Lovato, seguida por Marina, Grupo Revelação,
Linkin Park e Taylor Swift. Taylor caiu um pouquinho aqui na colocação, mas aparece vez ou outra por aqui. Ouvi bastante Grupo Revelação. Eu gosto muito da época em que o Xande de Pilares fazia parte. É a parte da discografia deles que eu ouço. E a Marina, eu tive uma grande surpresa, porque eu já conhecia ela, mas ouvia uma música ou outra só. E aí ela lançou um álbum que eu gostei bastante de várias músicas, que inclusive estão nas minhas músicas mais ouvidas aqui, ó. A primeira foi Sex is Power, Key to the Castle. Depois a gente tem 12 to 12 do Somber, acho que é assim que se fala, né? How to Say Goodbye, da Marina. E a quinta é I Love You, But I Love Me More, que eu gosto bastante dessa música também, que já é mais antiga dela. O nome do álbum é Princess of Power e eu gostei muito dessas músicas aqui. Gente, então é isso. Esse será o último vídeo do ano aqui do canal. E eu queria muito agradecer a todos vocês que estiveram por aqui nesse ano, aos novos inscritos que chegaram, aos membros do canal que estão ajudando o canal a continuar. Inclusive, já vou deixar o nominho de vocês por aqui. Eu ainda não sei exatamente como vai ser 2026, eu mencionei isso anteriormente. Vamos continuar por aqui, com certeza, mas eu ainda não fiz o cronograma, não fiz o planejamento de conteúdos, então eu não sei como as coisas vão ficar. Eu vou tirar um período de férias agora. O canal não vai ficar 100% sem conteúdo, tá? Eu vou subir algumas coisas aqui, eu vou subir shorts, eu vou aproveitar a aba de posts da comunidade aqui para assim que tiver alguma novidade já ir comunicando vocês. Então aproveitem, fiquem por aqui, porque assim que eu tiver uma data certinho de quando eu vou voltar com os conteúdos inéditos e, enfim, como vai funcionar tudo em 2026, eu venho comentar com vocês. Espero que todos vocês tenham um ótimo final de ano e eu queria deixar uma última mensagem aqui, que é, por mais que esse ano não tenha sido fácil, por mais que a gente aí esteja lutando bastante para que as coisas melhorem pro ano que vem, de verdade desejo que melhore para todo mundo. Eu espero que 2026 seja um ano incrível para todos e que a gente possa deixar essas coisas que não foram tão legais assim agora em 2025. Eu espero que a gente consiga levar o ano com mais leveza. Eu espero que a gente se cobre menos e eu espero que a gente possa viver com mais tranquilidade, com menos autocobrança e valorizando e comemorando mais as pequenas coisas, as grandes coisas, enfim, celebrando as nossas conquistas e deixando a autocrítica e a autocobrança um pouquinho mais para escanteio. E é isso, eu tô encerrando esse vídeo por aqui e eu vejo vocês agora em 2026. Até rimou. Tchau! Gente, nem acredito. Nem acredito que eu gravei o último vídeo do ano. E é isso. 2026 vem aí.